A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem? Espero que sim. Hoje vamos falar nesse vídeo sobre a ressurreição dos mortos. Jesus, através do seu poder, ressuscitou muitos mortos, e também o apóstolo Paulo e outros discípulos de Jesus. Vamos meditar hoje nesta palavra, mas antes de assistir, deixe o seu like e se você ainda não é um inscrito em nosso canal, se inscreva para não perder os próximos vídeos. Deus abençoe. Vamos começar falando de um jovem chamado Eutico. Para você entender melhor a história, vamos viajar na Bíblia juntos com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava em uma viagem missionária e encontrava-se na cidade de Troade. A viagem é narrada por Lucas, um médico que faz parte da comitiva. Lucas é testemunha ocular de tudo o que aconteceu, e foi da seguinte maneira. Era o primeiro dia da semana, um domingo, e Paulo partiria logo no dia seguinte. Então ele tinha que aproveitar o máximo daquele culto para doutrinar a igreja, ministrar e compartilhar tudo o que Deus estava fazendo através dele e testemunhar para os irmãos. O culto teve hora para começar, mas não tinha hora para terminar. Paulo começou a pregar o seu sermão e ele se estendia até a meia-noite. Ele deve ter se empolgado tanto que nem viu a hora passar. É aí então que aparece o personagem principal da história, nosso conhecido jovem Eutico. O apóstolo Paulo pregava, e as pessoas se alegravam no espírito. Havia júbilo na igreja e uma alegria intensa. A hora se estendeu, era já de madrugada. O jovem Eutico estava desapercebido, ouvindo a palavra do Senhor, mas não dando muito crédito. Alguém que necessitava de algo a mais não era Eutico. Ele ouvia a palavra como se fosse para os outros, ou apenas mais um sermão de domingo. A Bíblia diz que Eutico dormiu na janela, provavelmente sentado, e caiu do terceiro andar. Sua queda causou uma repercussão imediata na igreja. O culto foi interrompido na mesma hora. O apóstolo Paulo seguiu com os outros irmãos escadaria abaixo para ver o rapaz. E no livro do Atos, Lucas relata no capítulo 20, versículo 9 até o 10, da seguinte maneira: E estando com um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um profundo sono que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma está nele. O apóstolo Paulo fez uma oração e o jovem Eutico reviveu. O jovem Eutico literalmente morreu de sono ao cair do terceiro andar, mas o apóstolo Paulo desceu, fez uma oração de fé e o jovem reviveu. Há muitos relatos na Bíblia que falam sobre a ressurreição dos mortos. A ressurreição da filha de Jairo é um dos milagres que apontam para o poder de Jesus sobre a vida e a morte. Conforme relatado no Novo Testamento durante seu ministério terreno, o Senhor Jesus ressuscitou 3 mortos, a filha da viúva de Naim, a filha de Jairo e Lázaro. Quando Jesus ressuscitou a Lázaro, ele disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A expressão "Eu sou a ressurreição e a vida" diz respeito à vida eterna, que o nosso Senhor tem o poder de devolver a vida e também de dar a vida eterna. Mas olhando para a ressurreição dos mortos, será que é possível através de um milagre, hoje, o Senhor ressuscitar mortos? Debaixo de tanto pecado, de tantos falsos profetas, de tanta transgressão, será que seria possível hoje o Senhor ressuscitar um morto e realizar um milagre dessa magnitude? E a resposta é sim, o Senhor pode ainda realizar milagres. O Senhor Jesus cura, Ele liberta, Ele faz o milagre acontecer. Tudo isso através da fé. Se tiverdes fé, como um grão de mostarda. O grão de mostarda é a menor das sementes, porém ela se torna uma planta muito grande. Hoje é possível encontrarmos verdadeiros adoradores que adoram ao Senhor em espírito e verdade. Adorar ao Senhor pelo que Ele é. Então podemos afirmar com certeza que Deus ainda realiza milagres em nosso meio. Deixe nos comentários o milagre que Deus realizou em sua vida.
compartilhe conosco o milagre que Deus fez em sua vida. Em João 11:25, Jesus declarou que é a ressurreição e a vida. Ele disse isso para confortar Marta, porque seu irmão Lázaro tinha morrido. Depois, para provar que falava a verdade, Jesus ressuscitou a Lázaro. Ele olhou para o túmulo onde Lázaro estava e disse: Lázaro, sai para fora. Jesus chamou Lázaro pelo nome, porque naquele túmulo havia muitos cadáveres. Por isso Jesus chamou Lázaro pelo nome. Isso demonstra o poder do nosso Deus. Jesus tem todo o poder para perdoar pecados, para salvar e para dar a vida eterna. Pela sua morte na cruz, ele levou o castigo do pecado, que nos separa do Senhor. A fonte da vida agora é o Senhor Jesus. Agora quem crê em Jesus tem o poder para receber a vida eterna, livre do pecado. A morte não é o fim para aqueles que creem em Jesus. Assim como Jesus ressuscitou e subiu ao céu para ficar junto do Pai, um dia os salvos também vão ressuscitar e morar com Cristo. Mas há alguns que não provarão a morte, segundo a Bíblia. Se Jesus voltar hoje e nós estivermos preparados, subiremos com Ele aos céus em um corpo glorificado e não provaremos a morte. Quem crê em Jesus não precisa ter medo da morte. A morte perdeu o seu poder, porque ela não traz consigo mais a condenação. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55 diz assim: Onde está a morte o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A morte não tem poder mais sobre o cristão. Quando um crente morre salvo, há festa no céu. A Bíblia chega a dizer que preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos, porque a morte não tem poder mais sobre o cristão. A morte não é o fim, é o início da vida eterna. E lá no céu, na nova vida, em que um dia nós receberemos de Jesus uma coroa de glória, não haverá mais a morte. Os salvos terão a vida eterna, sem sofrimento, sem dor, sem nada disso. A vida nova no céu nunca acabará. Jesus será a fonte da nossa vida, e essa fonte nunca se esgotará, porque essa fonte vem do próprio Senhor. Morte, choro, sofrimento, nada disso mais haverá lá no céu. Estaremos para sempre com o nosso Senhor, e o sofrimento não existirá. Louvaremos o nome do Senhor para todo o sempre, e hoje vamos nos preparar para nos encontrarmos lá no céu. Meus amados irmãos e irmãs, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. Se você não é um inscrito em nosso canal, se inscreva para não perder os próximos vídeos. Ative também o sininho de notificações e até a próxima.